Deus e nosso Pai, nós te adoramos e te glorificamos porque o Senhor é Deus. Oh Senhor, nós rendemos a Ti aquilo que temos, corações quebrantados e contritos, ó Deus, que a Tua palavra diz que o Senhor não despreza, ó Senhor. Oh Pai, sabemos que é pouco diante da Tua majestade. Sabemos, ó Deus, que nada do que façamos, ó Senhor, pode representar aquilo que Tu é para nós. Mas Senhor, recebe nessa noite nosso louvor, nossa adoração, recebe o nosso aleluia, recebe, Senhor, com cheiro suave e agradável diante das Tuas narinas, porque Senhor, é o que temos para Te oferecer nesta noite. Mentes e corações voltados para o Senhor, homens e mulheres que reconhecem que precisam, que carecem da Tua misericórdia e que precisam, ó Deus, dia a dia buscar a Tua face, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Dê a sua melhor salva de palmas para Jesus, amém? Glórias a Deus. A igreja pode se assentar. As crianças que querem ir para o Kids já podem se dirigindo até lá. Amém? Hoje pela manhã o pastor Alexandre trouxe e nós vamos começar, a trazer uma série de mensagens doutrinárias. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a igreja, como é a palavra que é usada? Ela se mantinha, ela se esforçava na doutrina do Senhor, ela permanecia, na doutrina dos apóstolos. Então, perseverava, essa palavra, ela perseverava na doutrina dos apóstolos e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então é isso que nós vamos fazer, nós vamos aprender as doutrinas. Quando nós falamos doutrinas, geralmente nós pensamos o que pode e o que não pode fazer, não é? Desde pequenos a gente aprendia. Isso aqui não pode cortar cabelo, não pode usar calça, não pode isso, não pode aquilo. Mas isso não é doutrina, isso é costume da igreja local. O que nós vamos fazer nós vamos adentrar a doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos. Hoje pela manhã, o pastor Alexandre trouxe sobre a Trindade e eu vou trazer novamente a mesma palavra sobre Trindade. Mas vai ser igual? Não, porque cada um de nós prega de uma forma, traz com a sua visão, porque quando nós pegamos a palavra do Senhor, ela passa por nós que somos um filtro e transmite. Então cada um tem o seu jeito, a sua forma. Amém? Então mesmo que você esteve hoje de manhã, pode ter certeza que você vai olhar e falar: nossa, é tudo novo. Amém? E vai ser. Amém, irmãos? Então vamos iniciar. Trindade, o mistério da unidade que transforma a nossa vida. Abra aí na sua Bíblia, João capítulo 17, nós vamos ler do verso 20 ao 23. João 17, vamos ler do 20 ao 23. Diz assim: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que na Tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, o és em mim, e eu em Ti. Também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e Tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que Tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles,
como me tens amado a mim. Aleluia! Entenderam, irmãos, a profundidade dessa palavra? Há uma frase de A.W. Tozer que diz: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. Tudo na vida cristã depende da maneira como enxergamos a Deus. Então, quando conhecemos de forma distorcida a Deus, a nossa fé torna-se distorcida. Mas quando conhecemos corretamente, a nossa adoração, a nossa identidade e a nossa vida são transformadas. E a pergunta que acompanha a humanidade desde o princípio é: quem é Deus? Isso vem desde lá dos primórdios. Quem é Deus? A verdade é que essa pergunta jamais será respondida plenamente. Então, se você veio aqui nessa noite tentando descobrir quem é Deus, eu sinto muito. Nós não vamos saber. Não na sua totalidade. Não porque Deus tenha se escondido, mas porque Ele é infinitamente maior do que a nossa compreensão. A nossa mente não consegue entender, e a palavra de Deus diz que Ele é inescrutável. Não dá para nós entendermos com a nossa mente. Se pudéssemos compreendê-lo por completo, Ele deixaria de ser Deus e se tornaria apenas uma ideia na mente humana. Pois o Senhor declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos sobre vós. Isaías 55, 8 e 9. E essa é uma verdade fundamental. Nós nunca vamos descobrir quem é Deus. Ele se revela a nós. Essa é a beleza do Evangelho. Porque nós nunca vamos saber plenamente quem é Deus, mas Ele vem e se revela. Tudo que sabemos sobre Ele não começa na capacidade na nossa mente, mas na iniciativa da graça. E é por isso que começamos pela doutrina da Trindade. Tem uma série de tipos de doutrina na Bíblia, mas nós começamos pela Trindade. Por quê? Porque antes de entender o que Deus faz, nós precisamos entender e contemplar quem é Deus. Por isso que nós iniciamos pela Trindade. Nós não estudamos doutrina para saber mais sobre Deus. Estudamos doutrina para viver mais perto de Deus. Amém, irmãos? Amém, amém, igreja? Amém. Nós não estamos aqui para ter conhecimento teórico. Isso aqui não vai se tornar aula de teologia sistemática para que você saiba um pouquinho mais da Bíblia. Mas isso que nós queremos fazer aqui é te ensinar a chegar mais perto de Deus de uma forma mais íntima, mais profunda, que a sua oração saia do natural e comece a subir no sobrenatural. Nós queremos que a sua vida saia do natural e você comece a entender as coisas que Deus tem feito para você que você não tinha percebido antes. Talvez nenhuma doutrina revele isso de forma tão profunda quanto a Trindade. A Trindade não é saber apenas que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É descobrir que fomos convidados a participar dessa comunhão que existe com eles desde a eternidade. Olha que lindo, já parou para pensar sobre isso? E aqui em João 17, quando nós lemos, Jesus não está apenas explicando uma doutrina, mas convidando os homens a participar do relacionamento eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nos mostra que a redenção tem um propósito, é nos introduzir nessa comunhão. Por isso a pergunta dessa noite não é apenas o que é Trindade, mas a pergunta é: o que muda na minha vida porque Deus é triuno? É isso que nós temos
sair daqui, você não vai sair daqui na segunda e falar, aprendi o que é Trindade. Já sei, na teoria. Não, mas que essa teoria entre na sua mente e desça até o seu coração, para que a sua vida seja transformada. Nós veremos que tudo vai se transformar quando enxergarmos a Deus da forma que Ele realmente quer se revelar para nós. Então, vai transformar também como nós nos enxergamos a nós mesmos. Vai transformar a maneira como nós vivemos. Então, nós vamos seguir alguns pontos. Primeiro, antes da criação já havia o amor. Em 1 João 1, 4, 8 diz: Deus é amor. Ele não está escrevendo algo que Deus sente, mas Ele está escrevendo quem Deus é. Amor não é algo que Deus possui, é aquilo que Ele é na sua essência. Então, quando a gente fala que Deus é amor, não é que Ele ama de vez em quando, não é que Ele está sentindo aquela sensação que nós achamos que é amor, mas Ele é em toda a sua essência amor. E isso já existia lá desde o início, é algo eterno. Isso nos leva a uma pergunta: se Deus sempre existiu e é amor, como isso acontecia antes da criação? Antes dos anjos, do universo, da humanidade? É aqui que a Trindade já começa a se aparecer, já começa a ser revelada. Antes de que qualquer estrela houvesse, o Pai já amava o Filho já glorificava o Pai, e o Espírito Santo, sendo Deus, vivia nessa comunhão perfeita, eterna de amor. Não é lindo você pensar que o seu Deus é plenamente santo, mas Ele é plenamente amor? E Ele não está. Ele é um Deus de amor. Nunca houve solidão em Deus, carência, vazio desde a eternidade. Existia unidade perfeita, alegria, comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então isso muda completamente a nossa visão de criação, porque Deus não criou o homem porque precisava de companhia. Muitas vezes nós nos pegamos pensando, acho que Deus nos criou porque precisava de companhia. Mas não é isso que aconteceu. O Deus das Escrituras, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele não é carente de relacionamento. Ele cria o homem porque o seu amor era tão verdadeiro, tão cheio, tão completo que transborda. E Ele criou então, não da necessidade, mas da abundância do seu amor. Então perceba que agora isso começa a transformar também como nós entendemos a nossa própria vida. Se fomos criados à imagem desse Deus, jamais encontraremos plenitude no isolamento. Nós somos seres relacionais. Quando você fica trancado na sua casa, quando você não participa de nada, quando você vai trabalhar, não conversa com ninguém, volta para casa sozinho, fique em casa na solidão. E queridos, não estou dizendo que você more sozinho, que você seja solteiro. Não, nós vivemos numa época, numa geração que nós estamos mais conectados e mais distantes, mais cheios de amigos, de contatos, mas estamos solitários. Fomos feitos para viver relacionamento. Esse foi o projeto de Deus. Deus olhou, o seu amor transbordava de uma forma tão tremenda entre Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele falou, vou criar. E aí Ele criou eu e você para quê? Para que nós participássemos dessa relação. Tanto que lá no Jardim do Éden, Adão conversava com Deus, caminhava com Deus, via Deus, estava com Deus. Então nós precisamos de relacionamento. É por isso que nós vemos que o inimigo insiste tanto em dividir famílias, enfraquecer alianças, romper amizades e semear conflitos, inclusive dentro da igreja.
Porque o inimigo sabe para que fomos criados. Talvez eu e você nunca demos conta disso, mas ele sabe. E toda divisão atinge exatamente aquilo que Deus deseja refletir no seu povo, a unidade que existe no seu Deus. Consegue entender que eu e você somos chamados para ser família, para que a nossa família seja tão unida que o mundo que está lá fora, que está carente, olhe para nós e fale: eu não sei o que eles têm, mas eu quero ter isso. Quando nós estamos aqui em igreja, as pessoas lá de fora têm que olhar para nós e falar assim: nossa, esse povo é tão legal, esse povo é tão carinhoso, tão amoroso, que eu quero ter isso que eles têm. E isso é o que Deus espera de mim e de você. Vou trazer uma ilustração. Uma brasa retirada da fogueira pode até permanecer quente por alguns instantes, mas logo o brilho se apaga. Não porque deixou de ser brasa, mas porque separou-se da fonte que alimentava o seu fogo. Assim também acontece com muitos filhos de Deus. Ainda pertencem ao Senhor, mas perderam o fervor, porque tentaram viver isolados aquilo que foi criado para existir em comunhão. Quem foi criado à imagem do Deus da comunhão jamais encontrará a plenitude no isolamento. Amém, irmãos? Amém. Então não fique sozinho, não se isole. Ah, mas o fulano, não importa. Você não foi chamado para olhar para o seu coleguinha, você foi chamado para olhar para o alto. Amém? Na criação, esse amor nos alcançou. E o que esse amor tem a ver conosco? A resposta está na Bíblia. Existe a verdade que precisa ser firmada no nosso coração. Toda crise de identidade nasce em algum nível de uma crise no conhecimento de Deus. Vivemos uma geração obcecada por identidade. As pessoas se perguntam a todo tempo: quem eu sou? Qual é o meu propósito? Qual a minha verdade? Mas a Bíblia nos leva para um caminho totalmente diferente. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Nada nesse texto é casual. Deus não diz faça-se o homem, mas Ele diz façamos. Logo na abertura da Bíblia, como o termo que o pastor Alexandre usou, Deus começa a abrir janelas para que nós entendamos que o nosso Deus é Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo, e que eles estão ali eternamente em comunhão. Isso significa que a imagem de Deus em nós não é apenas estrutura ou existência, mas propósito. Fomos criados para refletir, ainda que de forma imperfeita, o modo como Deus vive, em amor, comunhão, em serviço e em glória. Você quer viver assim? Você quer viver assim, irmãos? Amém. Porque eu quero viver em amor, eu quero viver em comunhão com todos. Eu não quero ter, eu gosto mais desse, eu gosto menos daquele. Esse não foi o nosso chamado. O nosso chamado foi para ter comunhão com todos. Mas e o amarelo do olho desse colega eu não gosto? Você não tem que gostar, você tem que amar. Se Deus olhasse para nós, miseráveis homens que somos, mas Deus, quando olhou para mim e para você, Ele viu quem? Jesus Cristo, que Ele amava. Então, quando você olha para o seu irmão, pense em quem? Pense que Jesus também morreu por ele. E aqui, quando nós entendemos que fomos criados por Deus, nós vemos na oração de Jesus, né? Para que todos sejam um, como tu, ó Deus, Pai, és em mim e eu em ti. Ele ora para que a igreja participe, mesmo que parcialmente, da comunhão que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo.
Nós vemos que o pecado sempre separa. O pecado separou Adão, o pecado separou o homem de Deus, o pecado vai trazendo as suas consequências, mas o Evangelho faz algo diferente. Ele reconcilia, ele restaura, ele reconduz o ser humano ao propósito para o qual foi criado. E o que nós vemos que na Trindade não existia competição. Eram Pai, Filho e Espírito Santo, iguais, com a mesma glória, a mesma honra, da mesma forma. É o que nós temos que ser aqui, irmãos. Não tem um melhor e o outro pior, não tem um mais bonito, não tem um que ajuda mais, não existe. Não existe isso. É claro que cada um de nós vamos ter facilidade com um ou com o outro, isso é natural, é como filho. Não é que tem um que você gosta mais, eu tenho dois, não é que você gosta mais de um ou gosta menos do outro, não, mas com um, a personalidade dele casa melhor com a minha, o outro já tem uma personalidade diferente que casa melhor com o pai, e tá tudo bem. Mas quando os dois, qualquer um dos dois precisar, eu os amo e eu vou fazer o que eu posso, tudo o que eu puder e o que eu não puder por eles. E da mesma forma nós. Não estou dizendo que você precisa andar de braço dado com o coleguinha a semana inteira. Não é isso. Mas você precisa amar. Assim como o Pai, Filho e Espírito Santo. Conhecer a Trindade não é apenas entender a doutrina, é descobrir quem nós somos criados para ser. Quanto mais contemplamos a Deus, mais encontramos nossa verdadeira identidade. Quanto mais o conhecemos, mais somos transformados à sua imagem. A identidade não nasce quando olhamos para dentro, a identidade nasce quando nós olhamos para o alto. A nossa oração tem que mudar. O nosso jeito de olhar o nosso irmão tem que mudar. Quando nós entendemos a Trindade, tudo dentro de nós tem que mudar. Tem que acontecer. Ninguém é perfeito, mas nós temos que caminhar cada dia melhorando rumo à perfeição. E quando nós olhamos, nós podemos dizer que a cruz trouxe-nos de volta o amor. O amor que havia sido perdido. O amor que o pecado afastou de nós. Nós vemos que fomos criados para viver a comunhão. E só o pecado pode nos distanciar. O pecado rompeu aquilo para o qual fomos criados. Separou o homem de Deus. Fragmentou o relacionamento e distorceu em nós a imagem do Criador. Mas Deus não desistiu. E foi por isso que a cruz aconteceu. Quando nós perguntamos por que Cristo morreu, quase sempre respondemos: porque Ele nos amava. E está certo. Mas como Paulo escreveu: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu para reconciliar pecadores com Deus. Mas foi o próprio Jesus que revela algo mais profundo. Poucas horas antes da cruz ele declara: mas é para que o mundo saiba que eu amo ao Pai e que eu faço o que o Pai me mandou. Antes de subir para a cruz, diante do cálice de sofrimento, Jesus ora: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Na cruz nós não vemos um filho obrigado a morrer. Nós não vemos um pai enviando com força. Mas nós vemos um pai que ama o mundo antes da eternidade. E pede ao filho. E o filho por amor vai. E o filho fala que eles saibam que eu vim porque eu amo o Senhor. Eu não estou obrigado. Toda vez que você for participar da ceia, lembra que aquele Jesus na cruz, Ele não foi obrigado a estar lá. Ele morreu porque Ele te amava, Ele me amava. Quando nós entendemos a Trindade, é isso que nós passamos a entender.
que Deus olhou lá do céu, nos criou para viver em relacionamento. O pecado veio e quebrou tudo isso, e agora eu e você temos a oportunidade, através de Jesus, de viver esse amor, e o Espírito Santo veio habitar em nós e falar que esse amor é real. O Pai envia o Filho oferece a sua vida, e o Espírito Santo aplica essa obra aos nossos corações. A salvação nunca foi iniciativa de uma só pessoa da Trindade. Sempre foi a expressão de um Deus triuno. E nós vemos que foi o Pai que amou o mundo, foi o Pai que enviou o Filho se entregou livremente, e o Espírito Santo que continua conduzindo homens e mulheres a Cristo. Por isso João declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando compreendemos isso muda também a maneira que entendemos obediência. Jesus não obedeceu apenas porque havia um mandamento, ele obedeceu porque ele amava. Quando você estiver de frente com o pecado, você pergunta: e agora? Eu amo a Deus ou eu amo o pecado? Viu como entender a Trindade nos traz mais próximo de Deus, nos traz mais próximo da sua essência, porque aí você para diante do pecado e pensa: esse Deus me amou de uma maneira tão tremenda, que pediu para o Deus Filho aceitou vir, veio e encarnou em corpo, sofreu aquilo que era meu e seu. Aquela cruz era nossa, aqueles cravos eram nossos, mas ele aceitou. Ele foi, não por nós, mas porque ele amava o Pai, e o Espírito Santo vem e nos constrange. Então, quando você estiver diante do pecado, pense: esse Deus trino me amou primeiro. Quem que eu amo? Percebe que amanhã a sua vida tem que ser diferente quando você entende a Trindade. Não é aula de teologia sistemática. Tem que mudar as nossas orações, tem que mudar o nosso dia a dia. Ele obedeceu porque ele amava o Pai, e ele continua dizendo: porque eu faço sempre o que lhe agrada. Somente o amor transforma o coração. E nós hoje não obedecemos para sermos amados. Entenda isso. Nós obedecemos porque já fomos amados naquela cruz. Amém, irmãos? Amém. Você já foi amado, você já foi querido, Deus já te escolheu. Ele olhou para você cheio de pecado, mas ele decidiu se entregar na cruz. E o Espírito Santo está à porta do seu coração e bate. Nós vemos que existe uma enorme diferença entre um empregado e um filho. O empregado trabalha para receber, o filho serve porque pertence. E é isso, nós permanecemos fiéis porque já fomos alcançados por esse amor. Quando essa verdade desce da mente para o coração, como eu sempre falo, há uma diferença aqui, 40 centímetros, faz total diferença. Você pode ter a teologia sistemática todinha na sua mente, mas ela tem que descer ao coração, ela tem que criar raízes, ela tem que gerar frutos em nós. Tem que mudar a nossa relação com Deus, e ela deixa de ser sustentada pelo medo e passa a ser sustentada pela graça. A obediência deixa de ser um peso e se torna resposta de gratidão. A cruz não apenas remove a barreira do pecado, mas ela abre um caminho para que participemos da comunhão eterna entre o Pai, Filho e o Espírito Santo. E agora esse amor habita em nós.
A cruz não apenas revelou o amor entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ela abriu um caminho para que nós pudéssemos participar dessa comunhão. Você entende como isso é profundo? Você consegue compreender que esse Deus triuno está chamando eu e você para entrarmos nessa comunhão eterna de amor? Você consegue entender que a partir de hoje a tua oração vai mudar? Porque agora você compreendeu que Deus está te convidando a fazer parte de uma relação eterna de amor perfeito. É lindo quando você pensa isso. A nossa oração muda, porque aí você fala: Deus, eu tenho tanta coisa aqui nessa terra. Eu tenho filhos que vão crescer, eu tenho netos que vão vir, eu tenho um esposo, eu tenho minha casa. Mas Senhor, se o Senhor me chamasse hoje, eu prefiro estar aí. A nossa visão das coisas mudam. Nós ficamos cientes de que nós somos estrangeiros aqui nessa terra, estamos de passagem, vamos fazer o nosso melhor, mas não olhando para o próximo, mas olhando para o alto. Agora minha identidade não é baseada naquilo que a cultura diz, naquilo que o Instagram professa, naquilo que está no Facebook, ou a quantidade de seguidores, mas agora a minha identidade, ela é validada lá no alto, na Trindade. Eu olho para quem Deus é, eu olho para quem o Filho é, eu olho para quem o Deus Espírito Santo é, e eu quero ser igual a eles. Eu quero amar como eles amam, eu quero sentir como eles sentem. A nossa oração tem que mudar, o nosso caráter tem que mudar, não porque eu quero ser melhor do que o outro, mas porque eu quero ser a imagem que Deus projetou para mim. Jesus, ele diz na sua oração: eu lhe fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que com o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Às vésperas da cruz, ele poderia ter pedido proteção, prosperidade ou livramento para os discípulos, mas seu pedido foi muito maior. Jesus pediu que o amor com que o Pai o amava habitasse em mim e em você. Você consegue entender isso? Um Deus que está à beira da morte pede para Deus Pai que esse amor esteja neles. Oh, irmãos, que maravilha! No século IV, Atanásio afirmou: o Filho de Deus se fez homens para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Em Cristo deixamos de ser estrangeiros e somos adotados à família de Deus. E aí em Romanos 8,16, apóstolo Paulo diz: e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é a maior resposta de amor que recebemos. Quem sabe que é amado vive de maneira diferente. Se você sabe, se você tem convicção de que você é amado, irmãos, para, de vez em quando eu estou com alguma situação difícil e começo a me inflamar, eu vou para o meu quarto, aí eu começo a orar e eu falo: Deus, o Senhor criou os céus e a terra, o Senhor criou tudo que há no universo, o Senhor sustenta todas essas coisas. Se o Senhor quiser, o Senhor joga fogo do céu. Se o Senhor quiser, o Senhor para o sol. Percebe, irmão? Se o Senhor quiser, o Senhor acalma o mar. Se o Senhor quiser, o Senhor para a tempestade. Por que esse probleminha desse tamanho está tentando tirar a minha paz? Quando você entende quem é o seu Deus, você entende que não há impossíveis para o Senhor. Aleluia! Amém, irmãos? Quem sabe que é amado também perdoa com mais facilidade, porque, irmãos, a gente começa a entender que assim como eu estou em construção, o meu irmão também está. Agora eu mando para o Alexandre, quando a gente tem alguma ferpinha, eu mando para ele assim no WhatsApp:
Estou em construção. Ele, tudo bem, eu também estou. E está tudo bem. Vamos resolver. Porque nós vamos ter que resolver. Vamos ficar casados. Já estamos há 30 anos. Então, vamos ficar casados. Até que o Senhor volte. Ou então, até que a morte nos separe. Como eu não quero ir agora e acho que ele também não, então nós ficamos quietinhos de boa. Mas, irmãos, a gente começa a perdoar com mais facilidade. A gente não se atém a coisas pequenas. A gente releva mais. A gente olha para o nosso irmão e fala, ele também está em construção. Quando nós sabemos que somos amados, nós servimos sem buscar reconhecimento. Nós descansamos em Deus mesmo em meio a lutas, porque a sua identidade não depende mais de aprovação de pessoas, mas do amor do Pai. Assim acontece conosco. A certeza do amor do Pai não produz acomodação, mas produz coragem para continuar caminhando. É isso que significa conhecer Trindade. É descobrir que fomos acolhidos pelo Pai, unidos com Cristo e habitados pelo Espírito Santo. É viver todos os dias como filhos que participam da comunhão do Pai. Então, toda vez que você está em qualquer situação, lembre-se, o Pai está lá te olhando. O Filho já morreu por você e o Espírito habita dentro de você. Eles estão trabalhando de forma perfeita para você, porque você é amado. Você é amado. Você é querido de Deus. Nós entendemos que participar desta comunhão eterna é um privilégio. Então, como devemos responder a essa revelação? E foi aí exatamente a pergunta que fizemos desde o início. Por que a Trindade e como a Trindade faz diferença na nossa vida? Nós primeiro tentamos responder, quem é Deus? Deus é o Pai que ama, é o Filho que se entrega, é o Espírito Santo que habita em nós. Então, sempre que alguém te perguntar, você sabe o que é Trindade? Sei. É o Pai que ama, é o Filho que se entrega e é o Espírito Santo que habita. Amém? Amém. Agora você entendeu. Você já sabe. Mas agora você tem que entender que um único Deus, perfeito em amor, unidade, comunhão, desde toda a eternidade, esse Deus decidiu nos trazer para dentro dessa comunhão que sempre existiu. E isso é Trindade. Não basta eu e você entendermos que eles estão unidos, que eles são três, que o Pai ama o Filho ama o Pai e por isso obedece, e o Espírito Santo trabalha e age em corações e sela esse relacionamento. Mas o importante é que a Trindade tem que mudar a nossa vida, porque a partir de hoje você entende que Jesus morreu na cruz para nos fazer um caminho, para que nós tivéssemos comunhão com essa Trindade. Aleluia! Isso é muito forte, isso é muito tremendo. Estarmos unidos como igreja e fazer parte dessa união. Esse é o maior milagre do Evangelho. Antes da criação havia amor. Na criação, esse amor nos deu identidade. Na cruz, Ele nos resgatou. E agora em Cristo, esse mesmo amor habita em nós. Por isso, Trindade não é apenas doutrina para ser compreendida, é realidade para ser vivida. Ela revela quem Deus é, revela quem nós somos, revela que a cruz foi a manifestação do amor perfeito do Deus triuno, e revela que fomos chamados para viver em comunhão com Ele e uns com os outros. Então, sempre que você tiver com uma crise de identidade, pense na Trindade. Você está olhando pouco para a Trindade. Quando você tiver com uma crise relacional, não importa em qual relacionamento,
Pode ser no seu trabalho, pode ser na igreja, pode ser dentro de casa. Pode ser com os filhos, pode ser com o marido, com os irmãos. Pense na Trindade. Ele nos convida a isso, a pensarmos nesse amor. E agora, quando você voltar para casa, reflita na comunhão do Deus que você adora. Quando estiver no trabalho, revele o caráter daquele que te salvou. Quando enfrentar lutas, lembre-se que você continua sendo amado pelo Pai. E quando dobrar os seus joelhos para orar, saiba que se aproxima do Pai por meio do Filho, em comunhão com o Espírito Santo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais profunda e sincera é a nossa adoração. A nossa adoração para de ser apenas palavras lançadas ao vento. Para de ser palavras cantadas com melodia. A nossa adoração passa a ser de um coração. Nós vemos que João Calvino escreveu: quase toda a soma da nossa sabedoria consiste em duas partes: conhecimento de Deus e conhecimento de nós mesmos. E agora entendemos por quê. Porque somente quando conhecemos a Deus, nós descobrimos quem realmente somos. Talvez estejam pessoas aqui que frequentam a igreja, mas ainda enxergam Deus como um juiz bem distante. Porém, hoje o Espírito Santo deseja revelar um Deus que sempre foi Pai. Se coloque de pé. O Pai, Ele continua chamando filhos. O Filho continua oferecendo a sua vida como único caminho de salvação. E o Espírito Santo continua convencendo, regenerando e conduzindo homens e mulheres à presença de Deus. Receba hoje pela fé a obra perfeita de Cristo e viva todos os dias com essa certeza. Você foi criado pelo Pai, você foi redimido pelo Filho e agora é habitado pelo Espírito Santo. Aleluia! Porque esse sempre foi o propósito de Deus: fazer de você um filho que vive na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o maior convite da Trindade. É isso que nós temos que entender. Então, nessa noite, que eu e você possamos fechar os nossos olhos. Que a partir de amanhã você possa ter na sua mente e no seu coração: lembre-se, você foi criado pelo Pai, redimido pelo Filho e agora é habitado pelo Espírito Santo. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quando nós olhamos, ó Deus, a Tua palavra, nós compreendemos, ó Deus, que existe um Deus triuno, um Deus que se revela desde os primeiros capítulos da Bíblia como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E que nessa noite, Pai, nós possamos compreender a grandeza e a dimensão, ó Deus, dessa doutrina que o Senhor deixou para nós. Que nós possamos, ó Deus, compreender que o Senhor continua sendo Deus no alto trono e que o Senhor enviou o seu Filho, ó Deus, porque o Senhor tinha tanto amor, e com todo esse amor o Senhor deixou transbordar a criação. O Senhor, ó Deus, nos alcançou com esse amor. E hoje, através, ó Deus, da cruz, nós temos acesso a essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E que cada dia, meu Pai, nós possamos sentir mais e mais a Sua doce presença. Nós possamos ter um relacionamento mais profundo. Oh Deus, não como um Pai distante, longe lá no céu, que muitas vezes pensamos que não se importa conosco, mas que nós possamos entender que o Senhor é um Deus tão presente
que habita em nossos corações. E a tua palavra diz que uma palavra não chegou à sua boca, mas eu já conheço todas. Oh, aleluia. Oh, Senhor, que nós possamos ter isso na nossa mente, mas que isso chegue ao nosso coração, Pai, para que nós possamos sentir a vida, sentir, ó Deus, esse amor fluindo, que nós possamos ter uma mudança de estrutura de mente, que nós possamos ter mudança, renovação nos nossos pensamentos, que nós possamos ter a mudança nos nossos lares, porque nós queremos ser igual ao Senhor, nós queremos transbordar desse amor. Oh Deus, faz-nos mais perto de Ti, faz-nos olhar mais para a cruz, faz-nos amar mais ao Senhor e ao nosso próximo, porque o Senhor, na Sua palavra, diz que os mandamentos são apenas esses: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a Ti mesmo. O Senhor resume tudo no amor ao Pai. E por isso nessa noite, Senhor, que o Senhor transforme as nossas vidas e que isso seja, Deus, algo que nós vamos levar para o nosso dia a dia como cristãos. Aprender a amar, ó Deus. Aleluia.